Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso intensivo Revisão 2020. Estamos fazendo revisões para o Enem e também para os outros vestibulares que vocês enfrentarão daqui para diante, tá bom? Esta aula é nossa aula 7, é a 7ª semana do nosso curso intensivo de revisão. Nós vamos abordar nessa aula as protozooses, as verminoses. Entraremos na parte de zoologia propriamente dita, falando sobre poríferos, quinidários e fechando a aula de hoje falando sobre os plateumintos, ok? Só lembrando, pessoal, quando a gente for falar agora de protozoose, que é o primeiro assunto, tá? As protozooses mais comuns, mais cobradas especificamente no Enem, estou falando agora para o Enem, tá? Sem sombra de dúvidas, é a doença de Chagas, a malária e a leishmaniose. São as principais protozooses que já foram cobradas, abordadas no Enem nos últimos anos. Isso não quer dizer que outras protozooses que nós iremos falar aqui não tenham importância ou que não possam cair no Enem desse ano, tá? A gente só está tirando uma base para planejar a nossa prova de 2020, ok? Então vamos começar a falar aqui sobre as principais protozooses. A amebíase, que é um protozoário que se locomove por pseudópodes, que é a ameba, tá? Depois nós temos a giardia que se locomove por flagelos, lembrando que os protozoários eles são classificados de acordo com a sua estrutura de reprodução, ok? Depois nós temos a doença de Chagas, que também é um protozoário flagelado. Em seguida, a malária, que é um protozoário que não apresenta estrutura de locomoção, daí ele recebe o nome de esporozoário, então ele não tem essa estrutura de locomoção, ou então apicomplexa, que é uma classificação um pouco mais recente. E a leishmaniose, tá? São essas as principais doenças, as principais protozooses, lembrando aquilo que eu falei no comecinho da aula, doença de Chagas, malária e leishmaniose são as que mais caíram no Enem nos últimos anos. Amebíase e giardíase, por enquanto elas não têm aparecido na prova do Enem, não quer dizer que ela não possa aparecer esse ano, tá bom? Então vamos dar início aqui a essa revisão, falando um pouquinho sobre a giardíase. A giardíase é causada por esse protozoário, nesse caso com flagelos, tá? Flagelado, chamado Giardia lamblia. Tá? Ele é um protozoário, segundo a nova classificação, chamado diplomonadido ou flagelado, do grupo dos flagelados, tá? E que é importante lembrar sobre a giardíase, sem sombra de dúvidas, é o que? É o nome do protozoário, que é Giardia lamblia, como eu acabei de falar, e é um protozoário flagelado. Essa doença ela se instala no intestino delgado do indivíduo. É importante saber o local onde a doença se instala, porque muitas vezes se confunde, tá? A giardíase com a amebíase. A amebíase é uma doença que se instala no intestino grosso, enquanto que a giardíase se instala no intestino delgado. Ok? A transmissão da maioria das doenças que se instalam na região intestinal é sempre a mesma. É uma transmissão oral-fecal. O que quer dizer isso aí? Quando o indivíduo está no intestino, ele simplesmente é eliminado, elimina ovos se for um parasita, né, um verme, ou elimina cistos se for um protozoário, nas fezes. E quando você se contamina com as fezes de uma pessoa que está doente, seja ela pela água que você está ingerindo, ou pelo alimento que você está ingerindo, ou simplesmente pelas mãos não higienizadas, colocando isso na boca, é uma transmissão então oral fecal, né? Os ovos ou cistos acabam indo para sua boca e o ciclo recomeça, tá? Qual é a diferença de ovos e cistos? Ovo é uma estrutura de animais. Então, os vermes plateumintos, os vermes nemateumintos, eles vão botar ovos no intestino e vão eliminar nas fezes. Agora, protozoário não bota ovo, porque protozoário é unicelular, então não tem como ele botar um ovo. Então, ele cria um cisto de resistência e esse cisto é eliminado nas fezes do paciente, né, do indivíduo que está doente, ok? Aí nós temos os sintomas principais. Pensa lá, uma dor de barriga, né? Você está com uma infecção intestinal. Então você vai ter cólica, vai ter diarreia, perda de apetite. Então são os principais problemas relacionados à contaminação por giardia, tá? E a profilaxia, a palavra profilaxia, que eu vou usar várias vezes aqui, pode ser usada relacionada a prevenção e tratamento. Toda doença relacionada a intestino, a contaminação intestinal, saneamento básico é a principal solução. Se você quiser acabar com esse tipo de doença, o governo tem que investir em saneamento básico, 100% de coleta de esgoto, tratamento
não contaminar os rios, e aí tenho certeza que vai ser um país que não tem nenhum tipo de registro desse tipo de doença primitiva aqui, ok? Além disso, higienizar as mãos. Hoje, mais do que nunca, com a questão do coronavírus, a gente está aprendendo o quão importante é higienizar as mãos com frequência e usar máscara para o caso de doenças respiratórias, que não é o caso da giardíase. E água tratada também é uma forma de prevenção, tá? Com extrema eficiência. Beleza? Próxima doença aqui é a amebíase. A amebíase é uma doença causada por um protozoário do tipo Sarcodina, que é aquele que se locomove por pseudópodes, e o nome dela é Entamoeba histolítica. Nós temos algumas amebas, como a Entamoeba coli, que é uma ameba que pode viver até mesmo no intestino. Coli geralmente tem a ver com o intestino, ok? Sem causar prejuízos ao ser humano. Tem muitas amebas de vida livre que não causam prejuízo ao ser humano, mas especificamente a Entamoeba histolítica, ela causa muitos prejuízos ao ser humano, à saúde humana nesse caso, tá? A Entamoeba causa amebíase. A amebíase se instala no intestino grosso e ela é um tipo mais grave, tá, de doença do que, por exemplo, a giardíase. A amebíase também, já que ela está no intestino grosso, a transmissão é oral fecal, ok? E os sintomas podem ser desde sintomas leves, como apenas dores abdominais, aquelas cólicas, né, que você sente que está dobrando seu intestino lá dentro, e diarreia, como é no caso da giardíase, e que é a diarreia. A diarreia é quando sai muita água nas fezes, tá? Então as fezes saem liquefeitas, a pessoa perde muito líquido, fica fraca, né? Vai desidratando e isso vai acentuando a doença como um todo. Porém, nós podemos ter sintomas mais graves, formas mais graves, coisa que lá na giardíase não acontecia, tá? Então, por exemplo, existe caso da ameba invadir outros órgãos, ela pode perfurar o intestino, cair na corrente sanguínea e ir para o coração, ir para os pulmões e até mesmo para o cérebro, causando um efeito muito mais devastador do que deveria ser, tá? E pode acontecer também uma situação chamada desinteria, ou disenteria amebiana. O que é disenteria? Tem gente que usa diarreia e disenteria como sinônimos, mas não são. A disenteria é uma forma mais grave de diarreia. É quando você tem, além das fezes liquefeitas, você tem sangue misturado a isso, tá? Então é como se fosse uma diarreia com sangue, disenteria amebiana. Ela é muito mais grave, tá? Outra coisa, as amebas têm por ímpeto, né, tem por função se alimentar das nossas hemácias. Então ela prefere comer sangue humano, diferente lá da giardíase que fica se nutrindo dos nutrientes intestinais. A ameba causa lesões intestinais para que provoque sangramento e ela possa fagocitar hemácias humanas. Por isso que a amebíase é um pouco mais séria do que a giardíase, tá? Profilaxia é a mesma da giardia. O saneamento básico vai prevenir com que haja essa transmissão, higienizar as mãos, principalmente após usar o sanitário, e tratar a água para evitar que o ciclo oral fecal se complete, tá? Aqui nós temos uma ameba fagocitando as hemácias, ok? Aí nós vamos falar um pouquinho da doença de Chagas, é a doença que mais cai no Enem, o que mais caiu no Enem nos últimos tempos, tá? Então a gente tem que ter na cabeça essa doença bem clara, beleza? Ela é provocada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado, ok? O Trypanosoma cruzi, a principal forma de transmissão dele é contato direto da pessoa com as fezes do barbeiro, tá? O barbeiro, que é um inseto, ele é um percevejo, ele não é um besouro, tá? Ele tem esse protozoário dentro do seu intestino. E quando ele pica uma pessoa, porque ele é um inseto hematófago, cuja espécie é Triatoma infestans, tá? Trypanosoma cruzi é a espécie do protozoário. Triatoma infestans é a espécie do barbeiro, ok? Aí, o protozoário está dentro do intestino do barbeiro e o barbeiro vai se alimentar de sangue humano. Principalmente, ele gosta de fazer suas refeições à noite e geralmente no rosto. Ele pica na região do rosto, daí o nome barbeiro, porque fica próximo da barba, da região do rosto. E ao picar, ele suga o sangue da pessoa, só que o intestino dele é bem curtinho e esse sangue pressiona o intestino e logo em seguida, ao se alimentar, ele defeca, ele elimina suas fezes e o protozoário está nas fezes.
Então, diferente de doenças transmitidas por mosquito, como é o caso da malária, o barbeiro não vai injetar o protozoário na corrente sanguínea. Ele simplesmente vai defecar após realizar a sua refeição de sangue. O que acontece é que a pessoa está dormindo normalmente e ela coça essa região. E ao coçar essa região, ela acaba levando para dentro do ferimento as fezes contaminadas do barbeiro. E isso passa a ser um problema, ok? E aí ele acaba entrando na corrente sanguínea e começa a instalar o ciclo. Outras transmissões, além da transmissão tradicional do barbeiro, tá? É a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. Pode-se passar o protozoário durante a gestação pela placenta, tá? Transfusões de sangue, hoje menos comum, né? Todas as doenças que a gente cita que podem ser transmitidas via sangue, hoje elas são muito menos comuns porque o controle nessa qualidade do sangue está muito maior do que no passado, tá? Ingestão de cana-de-açúcar é essa aí, na verdade não é cana-de-açúcar, é a garapa em si e o açaí moído. Por quê? Essa última região, transmissão, gente, ela está sendo muito mais comum falada nas regiões sul e sudeste. Por quê? A doença de Chagas é uma doença endêmica da região norte, lá da Amazônia. Tá? Lá é muito comum acontecer esse tipo de doença, ok? No sul e sudeste não é tanto. Mas como que a doença de Chagas chega no sul e sudeste? Geralmente, tá? O açaí que vem do norte, ele vai até o sul e sudeste, não aquele açaí industrializado, aquele pasteurizado, congelado, aquele não, mas geralmente as frutinhas in natura. E algumas feiras as pessoas moem aquilo ali na hora para fazer açaí. E se não tiver bem higienizado, pode ter ou um cocô de barbeiro ali com o protozoário, ou até mesmo o próprio barbeiro ali no meio. E quando ele é triturado junto, você não vai perceber que o açaí tem cocô de barbeiro, tem protozoário ou até o próprio barbeiro triturado. Isso também na cana-de-açúcar. A pessoa acaba ingerindo isso e ela come o protozoário perfura, né, o esôfago, ali, perfura as regiões intestinais e acaba caindo na corrente sanguínea e a transmissão também é feita, tá bom? Invade as fibras musculares, então ele tem um ciclo de vida onde ele cai na corrente sanguínea e procura as fibras musculares, onde ele vai se instalar principalmente no coração, mas também pode ter caso de ninhos de protozoário, de tripanossoma no esôfago, no intestino, e ele faz um tipo de reprodução assexuada, tá? Ele vai se reproduzindo assexuadamente em ninhos de reprodução, tá? Que vão gerar indivíduos idênticos. Não se tem uma forma conhecida de reprodução sexuada do barbeiro, do protozoário do Trypanosoma cruzi por enquanto, tá? Então acredita-se que ele se reproduz assexuadamente apenas. A fase aguda, o que é uma fase aguda? É a fase inicial. Presta atenção, na fase aguda você tem 3 destinos. Pegou a doença, está doente, os 3 você está doente. A primeira forma, você pegou a doença, passou um tempo, você se cura. Essa é a primeira destino da fase aguda. A fase aguda evolui para cura, tá? A segunda situação, a fase aguda evolui para a fase crônica. O que é isso? É quando passa os primeiros sintomas, o nível, né, o sistema imunológico começa a combater a doença, diminui os sintomas e entra na fase crônica. Eu não eliminei o parasita e ele se instalou de uma maneira permanente no meu corpo, que é geralmente o que acontece com a doença de Chagas. E tem uma terceira situação em que a fase aguda evolui para óbito, para morte, tá? Então são situações, as 3 finais da fase aguda. A fase aguda sempre termina, ela dura cerca de 7 dias, tá? Então depois ela cura, depois ela vai para a crônica e pode eventualmente evoluir para óbito, tá bom? A fase crônica é a fase mais longa e nessa fase crônica não é mais possível eliminar o parasita. Na fase aguda Então, se descoberta a tempo, a doença de Chagas tratada, ainda quando o protozoário não começou a se multiplicar assexuadamente nos músculos, principalmente no coração, o uso de medicamentos específicos pode fazer com que o protozoário seja eliminado do sangue e a pessoa fique curada. Por isso que é muito importante detectar os sintomas iniciais para que o tratamento comece, tá? Profilaxia, como é que eu vou controlar isso? Controle e eliminação do barbeiro.
Então, assim, dedetizar as casas, residências, os locais onde possa haver barbeiro. É claro, se o cara mora no meio da floresta, fica muito mais difícil fazer esse processo de dedetização, tá? Se a casa dele é de pau a pique, aquela casa que é feita de barro, é feita de estacas, com um telhado de palha, é muito mais difícil eliminar o barbeiro, porque ele vai se esconder nas frestas, tá? E substituir essas casas que eu acabei de dizer por casas de alvenaria. E claro, tomar muito cuidado na ingestão de cana-de-açúcar, na ingestão, né, de açaí, ver a procedência lá do alimento que você está ingerindo para evitar qualquer tipo de transtorno maior, tá? Aqui nós temos um músculo do coração mostrando um ninho de reprodução de protozoários, tá? De tripanossomas. Aqui nós temos hemácias, nós temos aqui o protozoário tripanossoma em si, e aqui nós temos também o sangue mostrando as células sanguíneas, as hemácias, e um monte de protozoário, um monte de tripanossoma, tá? Nadando por ali. A imagem até é bela, ela é até bonita essa imagem, né? Mas é uma imagem, para quem tá com ela, não é nada agradável, tá bom? Só um detalhe, tá, gente? No Brasil, na década de 80, quando nós não tínhamos o Plano Real ainda, quando ainda eram cruzados, tá? Teve uma nota que eu considero uma das mais legais que o Brasil já teve, certo? Que é a nota de 10 mil cruzados. Na nota de 10 mil cruzados tinha o rosto de Carlos Chagas, que foi o cara que descobriu a doença de Chagas. Ele descobriu e descreveu o protozoário, tanto que ele deu o nome do tripanossoma cruzi. O cruzi é em homenagem a Oswaldo Cruz, né? Que foi um outro grande pesquisador brasileiro, que foi inclusive professor de Carlos Chagas, ok? Aqui mostra o Carlos Chagas trabalhando no seu laboratório para pesquisar sobre a doença de Chagas, e aqui na face frontal ali da nota mostra o ciclo do tripanossoma. Olha que legal isso aqui, que curioso, né? Você tem ali o barbeiro picando a pessoa, as fezes com o protozoário no sangue, o protozoário fazendo um ninho nos músculos e novamente ele sendo captado pelo barbeiro. Olha que detalhe maravilhoso que muitas vezes a gente nunca tinha visto nem percebido, tá? Vocês ainda que são novos, né? Talvez nunca tenha visto essa nota, mas achei bem legal isso aqui para mostrar para vocês. Leishmaniose, temos aqui um mosquito olhando para o cachorro, porque geralmente é a maior associação que a gente faz, né? Fala de leishmaniose, lembra do cachorrinho que ficou doente e tal. Vamos falar sobre essa doença. Olha lá, a leishmaniose ela vai ser causada por protozoários do gênero Leishmania, tá? São várias espécies que podem causar leishmaniose. Eu vou citar algumas delas aqui. A primeira delas é a Leishmania brasiliensis. Ó, brasiliensis lembra Brasil. Se lembra Brasil, temos uma cidade importante no Brasil, que é Bauru, no estado de São Paulo. Então, é a LTA. O que é a LTA? Leishmaniose tegumentar americana, também conhecida como úlcera de Bauru. Úlcera de Bauru é o nome popular da leishmaniose tegumentar, onde o protozoário ele fica nas regiões superiores, regiões periféricas, na pele, na face, tá? Criando aquelas feridas que podem ser muito desagradáveis e com lesões desfigurantes, tá? Ele é um protozoário flagelado. Temos outro protozoário que é a Leishmania donovani e também a Leishmania chagas. Essa Leishmania donovani e chagas, elas promovem um outro tipo de leishmaniose. É uma leishmaniose mais grave. Ela é menos comum, a mais comum é essa aqui, tá? É a leishmaniose visceral. Essa leishmaniose, inclusive, pode matar os seres humanos, porque ela atinge órgãos internos, tá? O modo de transmissão é sempre o mesmo. É a picada da fêmea do mosquito palho, da mosquita. Normalmente, os mosquitos fêmeas, certo? Eles precisam de sangue de mamífero, para que eles possam desenvolver seus ovos, porque no sangue humano, sangue dos mamíferos, tem albumina, que é uma proteína que dá viscosidade ao sangue. E essa albumina é muito utilizada para a incubação dos ovos desses mosquitos durante a procriação. Os machos normalmente se alimentam de seiva. Então machos ficam geralmente nas árvores, sugando seiva das árvores. Eles são mosquitos fitófagos, enquanto que as fêmeas também são fitófagas. Mas quando elas estão em época de colocar seus ovos, elas
elas acabam sugando o sangue. É nesse momento que elas acabam transmitindo a doença, tá? Mosquito palha ou birigui. Por que palha? Pensa um monte de palha jogado no chão, um monte de lixo, casca de banana, manga podre. Aquilo ali é o local preferencial que esse mosquito ele acaba se desenvolvendo. Então, o modo de prevenção, por exemplo, da leishmaniose é diferente da dengue. A dengue, o Aedes aegypti, ele gosta de água parada, água limpa. Então, não deixar pneus, garrafas, tampas, né, os vasos com água, tudo isso é importante para prevenir a dengue, não a leishmaniose. A leishmaniose tem que limpar o terreno, você tem que limpar a área para que, esse mosquito não se desenvolva e a doença não se alastre pela região, ok? Eles são flebotomíneos, de uma família Flebotomidae, tá? E o gênero é Lutzomia, Lutzomia longipalpis, que geralmente é o nome do bichinho, tá bom? Penetra pela saliva do mosquito, da mosquita, pela picada e vai se reproduzir na pele. A gente está falando do Leishmania brasiliensis, né, da tegumentar. Tá? Feridas na pele são feridas características, elas são feridas de até 5 centímetros de diâmetro, são grandes, com bordas elevadas e fundo granuloso. Ele tem uma característica, tá? Quando você olha assim, você bate o olho e você sabe que é uma ferida causada por leishmaniose. Na boca, nariz e faringe, pode causar até deformações faciais, tá? Ataca cães, homem, roedores e cavalos. Na nossa sociedade é muito mais comum falar sobre leishmaniose em cães do que propriamente em pessoas, mas é um risco que se corre. Quando você tem um cão contaminado e esse cão é picado, pode ser que uma pessoa contamine-se também com a leishmaniose, ok? Aqui nós temos a característica da ferida, então nós temos lá em torno de 5 centímetros de diâmetro, com bordas elevadas, fundo granuloso, tá? E essa ferida demora muito para cicatrizar. Aqui é um caso de um homem que teve leishmaniose na região do nariz e até perdeu praticamente o septo nasal todo, tá? E aqui um cachorro, né, um coitadinho, está numa situação debilitada, já próximo ali do sacrifício, porque não tem como curar essa questão do protozoário. São remédios muito fortes, muito caros, que normalmente as famílias de baixa renda não têm condição de manter. Então, a principal profilaxia nesse caso seria o sacrifício dos animais que são reservatórios da doença, tá bom? A malária é uma das doenças também que mais cai no Enem, como eu já citei para vocês. Nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Então a malária, gente, ela é causada pelo protozoário chamado de Plasmodium. Só o gênero Plasmodium, porque eu tenho várias espécies. Eu tenho Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. E tem outros tantos, mas no Brasil esses são os mais falados, tá? É do grupo apicomplexa. Esse grupo apicomplexa é aquele grupo que não tem forma de reprodução. Desculpa, não tem forma de locomoção, tá? Ele tem uma estrutura chamada complexo apical, onde ele penetra, tá, na hemácia, que é a sua célula principal objetivo de reprodução do merozoíto, que é a sua forma de contaminação das hemácias. Também chamado de maleia, tem paludismo, febre palustre ou cesão, tá? A transmissão, picada das fêmeas do mosquito Anopheles, que é o mosquito prego. Por que prego? Porque ele te deixa pregado na cama. Essa você não vai esquecer mais, né? O mosquito prego te deixa pregado na cama, tá? Hospedeiro intermediário é o homem. Por quê? Porque o mosquito realiza a forma de reprodução assexuada dentro do ser humano. Enquanto que eu tenho o hospedeiro definitivo, o mosquito prego. A reprodução sexuada, onde envolve a fusão de gametas, se dá no ser humano, ok? Esse é um ciclo de vida da malária, mostrando que o mosquito pica a pessoa, introduz uma forma de vida inicial chamada de esporozoito, tá? Então vou até colocar aqui, ó, esporozoito é a primeira forma de vida que o protozoário vai se encontrar no ser humano. O esporozoito especialmente ataca o fígado, ok? Dentro do fígado, o esporozoito se reproduz assexuadamente, dando origem a uma segunda forma aqui chamada de merozoito. E o merozoito particularmente ataca as hemácias.
Os merozoítos vão se reproduzindo em ciclos. Cada vez que eles explodem as hemácias, liberam toxinas, as hemozoínas, tá? Isso vai provocar sensação de febre. O corpo vai começar a ficar febril e a febre alta pode chegar até 40 graus. Só que o mais característico dessa doença é que a febre é cíclica. Ela vem um dia, ela passa 2 dias com a pessoa em perfeito estado de saúde e ela retorna no terceiro dia. Tanto que nós temos as chamadas febres terçã e quartã. Terçã está doente, passa 2 dias, no terceiro dia a febre volta. E febre quartã é no 4º dia. A forma mais grave da malária é chamada terçã maligna, tá? Que é do protozoário Plasmodium falciparum, que provoca essa forma da doença, tá? Depois que as hemácias se rompem, liberam os chamados gametócitos. Gametócitos femininos e masculinos, tá? Isso aqui é captado pelo mosquito. Ok? Depois nós vamos ter os gametas, o oocineto, tá? Esse oocineto é um zigoto. É um zigoto com pseudópodes. E depois nós vamos ter o oocisto. Vai acontecer uma meiose dentro desse oocisto e vão se formar de novo esporozoitos. E esses esporozoitos vão migrar para a glândula salivar do mosquito e o ciclo vai recomeçar, tá? Então dá um print aqui nessas informações que depois você confere no ciclo de vida para ver se você lembrou de tudo isso, tá bom? Então aqui mais ou menos o ciclo de vida novamente, para mostrar onde eles atacam, né, cada forma de vida. É importante que você lembre isso. Aqui, como eu tinha dito, nós temos os 3 tipos de febre. Febre terçã benigna, que é do Vivax. Febre quartã, que é da malária, o Plasmodium malariae, esse é da África. E a terçã maligna, que é a forma grave da doença provocada pelo falcíparo. No Brasil nós temos essas 2 aqui, principalmente a Vivax, tá? Essa também ocorre bastante na África. Ok? E aí nós temos a musiquinha da malária para que você possa lembrar. Eu adoro pagar mico aqui para vocês, tá? Então vamos cantar a musiquinha da malária juntos, ok? Então a musiquinha da malária é assim. Iê, passa o dia, passa a noite, a febre só aumenta e o merozoito, a ema se arrebenta. O anófelis transmite, não é fantasia, e com a malária sofro noite e dia. Muito bom, né, gente? Essa sofrência aqui é fundamental para você aprender, porque você tem que aprender com emoção também. Não é só aprender com a razão, aprender estudando, fazendo exercício. Se você tiver emoção, sentir emoção, você aprende, tá? Então você não vai mais esquecer que a febre só aumenta, o merozoito, a hemácia arrebenta, o anófelis, ou mosquito prego, que te deixa pregado na cama, transmite malária e você sofre noite e dia. Que maravilha, né? Muito bem. Finalizamos aqui as protozooses e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as verminoses. Começando sobre as verminoses de plateumintos, certo? Dentro de verminose, vou falar sobre verminose de plateumintos e de nemateumintos. De plateumintos nós temos a tênia, tá? A cisticercose e a esquistossomose. A esquistossomose é a que mais cai no Enem, tá? Historicamente. Ela caiu várias vezes na prova do Enem. Mas lembrando que nós temos ainda a teníase, tá? E temos também as verminoses causadas por nemateumintos. Então, sobre teníase é importante lembrar que o parasita é um plateuminto achatado, né? Todo plateuminto é achatado, da classe do cestoda, tá? Classe cestoda. Eu tenho a tênia solium e a tênia saginata. Tênia solium, saginata. Saginata rima com vaca, tá? Então é a tênia do boi. E sólio porque o porco é sozinho, porque ele vive sozinho no chiqueiro, todo sujo, ninguém quer ficar com ele, sozinho, solitário, tênia sólio é porco, tá? Então cestoda, monóicos, ou seja, são hermafroditas, Hermes e Afrodite, tá? E não tem sistema digestório, eles não têm boca, eles absorvem os nutrientes pela pele, tá? O homem é o hospedeiro definitivo porque é dentro do homem que a reprodução sexuada acontece, e o porco ou o boi são os hospedeiros intermediários, onde lá ocorre a reprodução assexuada, a forma larval que a gente vai chamar de cisticerco, tá? E a gente não pode confundir cisticerco
cisticercose com teníase. Se você fizer o papel do homem, qual que é o papel do homem no ciclo de vida? Ingerir a carne do porco ou do boi. Ingerindo a carne do porco ou do boi, você vai pegar teníase, tá? Então, o papel do homem nesse caso seria pegar teníase, porque a teníase é uma doença do homem, do hospedeiro definitivo, tá? Então, se no caso, ingestão da carne de porco ou de boi com cisticerco, que é a forma larval encistada, certo? Se isso acontecer, a pessoa vai ingerir o cisticerco, ele vai eclodir no intestino e ela vai pegar teníase. Profilaxia, tratamento da teníase. Tratar os doentes, porque se você trata os doentes, eles param de eliminar os ovos da tênia nas fezes, eu corto o ciclo. Saneamento básico, porque a transmissão, e muitas vezes, no caso para o porco, para o boi, é oral fecal, tá? Inspeção da carne, procedência, fiscalização nos frigoríficos e locais que vendem carne para ver a procedência disso. E para você, quando for consumir uma carne de porco ou de boi, muito bem assada, muito bem passada, porque acima de 60 graus, quando a carne se torna cinza, né, ela vai ficando escura, já é suficiente para matar o cisticerco, tá bom? Não precisa torrar a carne, mas também ela não pode ser mal passada, principalmente carne de porco, que ela é muito mais grave, tá? Aqui eu tenho a tênia, que é essa solitária, ela pode chegar até 8 metros de comprimento. Ela tem esses pacotinhos do corpo chamados de proglótides. E aqui eu tenho as duas espécies. A tênia solium é essa que tem um topete no alto, que são ganchos, e ela tem 4 ventosas na face. Enquanto que a tênia saginata não tem ganchos, ela tem 4 ventosas, que lembra aqueles aparelhos de barbear, né, que o homem utiliza, tá, nas propagandas, o cara só de toalha, malhadão, usando lá o seu aparelho de barbear. Phil Shave, né, é o nome do aparelho, ok? Aqui nós temos o ciclo da teníase, onde o homem doente elimina os ovos nas fezes, o porco, por falta de saneamento básico, ingere esses ovos, no porco tem um cisticerco, tá? Uma larva encistada, e o homem come carne de porco ou de boi mal passada com o cisticerco, pegando teníase, ok? Quando é que ele vai pegar cisticercose? Somente quando ele fizer o papel do porco. Qual que é o papel do porco? Ingerir os ovos. Então, ao invés de ele comer a carne do porco, ele vai fazer o papel do porco, ingerindo os ovos. Como? Água, alimentos, mal higienização das mãos, tá? Então ele vai ingerir os ovos ao invés do cisticerco, aí ele vai desenvolver a cisticercose. Por curiosidade, a teníase pode ser originada tanto da tênia sólida quanto da tênia saginata. Porém, o cisticercose só pode ser originado da tênia sólida, somente da tênia do porco e não da tênia do boi. Então, se eu ingerir os ovos da tênia sólida na água contaminada, nas verduras, os alimentos mal lavados, e fizer o papel que o porco deveria fazer, eu posso acabar me contaminando com essa doença, tá? Moscas e baratas também podem ser dispersores. Então, muitas vezes é claro, né? Você tá lá, acabou de fazer seu prato de comida, você está morrendo de fome, vem lá uma mosquinha e senta no seu arroz, senta lá no seu estrogonofe. Fala, meu Deus, sai mosca, sai. Você não vai jogar fora o prato de comida, né? Porque simplesmente é uma mosca. Mas se aquela mosca foi até uma região onde tinha fezes, onde tinha ovos de tênia, ela sentou ali, eventualmente pegou na patinha e sentou no seu almoço, ela pode transmitir, você pode pegar cisticercose. A chance disso acontecer, gente, é muito pequena, tá bom? Principalmente se você morar numa região onde tem saneamento básico, uma cidade. Mas se você estiver num local onde não tem saneamento básico, uma região rural, existe um risco. Já foram examinadas moscas e baratas que tinham esses ovos nas patas, então existe esse risco, tá bom? Não é para você sair jogando comida fora quando a mosca sentar, mas é só para pensar. E pode ter também autoinfecção. O cara tá com teníase, ele tem a tênia no intestino e está eliminando ovos, e aí por má higienização ele ingere esses ovos e pega cisticercose também. Então ele passa a ter teníase e cisticercose, esse está lascado, né?
E aí nós temos aqui a esquistossomose, como eu disse lá no começo da aula, é a doença de verminose que mais cai no Enem, ok? Schistosoma mansoni é o nome deste parasita, deste verme plateuminto da classe Trematoda. Por quê? Lembra que esquistossomose você pega se você estiver na lagoa. E quando você entra na lagoa e fica molhado e sai da lagoa e bate o vento, você começa a tremer todo. Você se treme todo. Você está com frio, trema toda. Por isso que é aqui a esquistossomose. Trematoda dioico, ou seja, ele tem sexos separados. Diferente da tênia, que é monóica, que é hermafrodita, eu tenho o esquistossoma e o esquistossomo. Eu tenho a fêmea e o macho. Tá? Eles têm dimorfismo sexual, o macho é mais largo e tem um canal no meio do corpo dele, chamado canal ginecóforo, onde a fêmea se insere, e a partir daí eles acasalam, ok? Existe uma fecundação interna, eles realizam essa cópula nas veias do fígado, a fêmea grávida desce até o intestino e bota seus ovos no intestino para que eles possam ser eliminados nas fezes. O homem é hospedeiro definitivo, porque a reprodução acaba de acontecer no homem, como eu acabei de explicar, tá? E eles se alojam nesse local, no sistema porta-hepático do fígado. Diferente da tênia, que se aloja no intestino, os esquistossomas se alojam no fígado, que é uma fonte de nutrientes inesgotável para o corpo humano, tá? Aqui nós temos o macho, esse maior, e a fêmea, a menorzinha, e aqui eles realizando a cópula, tá? Temos aqui também um ciclo de vida muito bem ilustrado, mostrando um rapaz defecando na lagoa. Dentro das fezes do rapaz tem os ovos encistados em contato com a água. Os ovos vão abrir e vão formar uma larva chamada miracídio, que é uma larva ciliada. Esse miracídio, presta atenção, o miracídio vai mirar o caramujo. Ele vai encontrar um caramujo chamado Bionfalaria, tá? É o caramujo Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário do esquistossomose. Ok? Então, ó, HD é o homem e HI é o caramujo. É o caramujo do gênero Bionfalaria. Bionfalaria glabrata, tá? Mas existem outras espécies também, então vou deixar só como Bionfalaria. Então, o miracídio mira o caramujo, penetra no caramujo, começa a se reproduzir lá dentro. A reprodução dentro do caramujo é uma reprodução assexuada. É uma reprodução que vai dar origem a umas centenas, talvez milhares de outras larvas chamadas de cercária, tá? Essas cercárias vão cair na água, vão furar o caramujo, vão para a água e vão perfurar o homem. Elas vão cercar o homem e perfurar a pele. Então veja, o miracídio mira o caramujo, a cercária cerca o homem, penetra pela pele. Ao penetrar pela pele, ela cai nos vasos sanguíneos e vai parar lá no sistema porta-hepático do fígado. E ao realizar essa perfuração, começa a coçar. Então, por isso que essa doença também é chamada de a lagoa da coceira. Nadou, coçou, é porque pegou. Isso é o lema da esquistossomose, uma frase de para-choque de caminhão. Nadou, coçou, é porque pegou, tá? Então, isso aqui é esquistossomose, não se esqueça disso. Como é que eu vou prevenir essa doença, gente? Saneamento básico, evitar nadar nas lagoas, tá? Você tem a ver, por exemplo, lavar as mãos antes da alimentação? Nesse caso não, porque não é por oral fecal, é por penetração da larva. Então, se você não tiver o caramujo, que é um hospedeiro, tá? Aterrar as lagoas, uma lagoa lá, um açude que o gado bebe água, por exemplo, mas tem muita gente que nada ali e tem falta de saneamento básico. Então, é melhor aterrar aquela lagoa. Tudo bem? Então, é uma prevenção. Aí nós vamos para a doença de nemateuminto. Dentro de nemateuminto nós temos basicamente a ascaridíase, que é a lombriga, a ancilostomose, que é o amarelão, tá? Tem também a enterobiose,
que é o oxiurus, oxiurose, e a filariose, que é a única doença de verme transmitida por mosquito, tá? Então, ó, ascaridíase, ela é causada pela Ascaris lumbricoides, que é um nemateuminto, né, verme cilíndrico, ok? É um parasita monoxeno, ou seja, ele só tem um hospedeiro, então não tem um hospedeiro definitivo intermediário, o ser humano é o único hospedeiro e não há vetor, ninguém passa a verminose para você, você que pega de alguma forma. Diferente, por exemplo, né, da malária, que o mosquito te passa aquela protozoose. A contaminação é oral fecal, mais uma vez, se instala nos intestinos e acaba eliminando os ovos, e os ovos entrando na boca é a forma de contaminação principal. Sintomas: cólicas intestinais, náuseas, bronquite e pneumonia. Opa, peraí, professor. Até cólica, náusea, dor de barriga, diarreia eu entendo, porque é uma doença intestinal. Mas que diacho ali nós temos bronquite e pneumonia? Veja só, alguns vermes fazem o chamado ciclo de Loss. Ciclo de Loss, pessoal, é um ciclo também chamado hepatocardiopulmonar. Ciclo hepatocardiopulmonar é que quando a larva entra no organismo, o ovo, a larva penetrante, ela vai passar por vários estágios de órgãos. Então ela vai fazer um tour no seu corpo até ela estar pronta, até ela virar adulta. Então ela vai entrar e vai passar pelo fígado, pelo coração, pelos pulmões. Quando ela passar pelo pulmão, a larva vai subir pela traqueia, uma larvinha minúscula, menos de 1 milímetro. E aí você vai tossir, engolir a larva. E ela vai voltar para o seu intestino. Então essa passagem pelos pulmões, pela garganta, pela traqueia, pode provocar bronquite e pneumonia. Então nós temos um macete que é a NASA. NASA é o macete de quem faz ciclo de Loss. Quem faz ciclo de Loss? O Necator americano, tá? O Ascaris lumbricoides e o Ancylostoma. Ancylostoma duodenale. Tá? São esses 3 gêneros que fazem ciclo de Loss. Ascaris é da ascaridíase e Ancylostoma e Necator é do amarelão, da ancylostomíase ou ancylostomose. Ok? Atenção, imagens muito fortes. Tá? Nós temos aqui um verme dentro do intestino, olha lá, um verme dentro do intestino visto através de uma colonoscopia, e aqui o intestino, um pedaço do intestino retirado, esse monte de verme jogado ali, tá? Porque o paciente morreu e não tinha mais o que fazer, tá bom? Então, profilaxia da ascaridíase, nós vamos lembrar que é o saneamento básico, basicamente, ok? Lavar os alimentos e tratar a água, tá? Higiene pessoal é muito importante. Tratar os doentes para que eles não fiquem eliminando os ovos nas fezes, tá? A ancylostomose ou ancylostomíase ou amarelão é causada pelo Necator americano, se for no hemisfério norte, causa necatoriose, ou no Brasil, Ancylostoma duodenale. Cuidado que existe uma outra espécie chamada de Ancylostoma brasiliense, certo? Só que o Ancylostoma brasiliense é parasita de cachorro. Ele causa ancilostomose no cachorro. Porém, se a larva desse verme penetrar na gente, ele vai causar um problema chamado de bicho geográfico ou larva migrans cutânea. O Ancylostoma brasiliense na espécie humana causa larva migrans cutânea. O Ancylostoma duodenale causa um amarelão, tá? É a doença conhecida como Jeca Tatu, um personagem clássico da nossa literatura, do autor Monteiro Lobato, que ele dizia que o Jeca não é assim, ele está assim. Ele está doente, está com verme, está com amarelão. Por isso que ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele quer, né? Ele não tem ânimo para nada, porque ele está sendo sugado por vermes dentro dele, ok? Ele é monoxeno, assim como a ascaridíase, ele não tem hospedeiro intermediário, ele não tem vetor, beleza? E aqui nós temos o ciclo de vida, que é a ingestão oral fecal também vai ficar para vocês consultarem. Lembrando que eu sempre coloco os nossos slides aqui abaixo da aula, tá?
Enterobiose ou oxiurose é uma verminose também que atinge os intestinos e a principal característica é quando a fêmea vai botar os ovos, existe uma intensa coceira na região perianal, um intenso prurido anal que leva a uma coceira e as crianças, de modo geral, elas coçam a região anal e depois não se higienizam e acabam colocando os ovos que colocaram nos dedos, colocam na boca e se auto-infestam. Coloca na cara do coleguinha e passa para o coleguinha também, tá? É o Enteróbios vermiculares, também são monoxenos, não tem hospedeiro intermediário. A infestação pode ser passiva, ou seja, eu acabei sem querer injetando ou sem querer colocando a mão na minha boca com os ovinhos porque eu cocei a minha região anal. E tem também uma transmissão direta, que é a direta anal-boca, tá? Então, aquela que eu acabei de falar, e você tem a indireta, que é através dos alimentos. Então, alguém eliminou fezes com esses ovinhos, não tinha saneamento básico, água contaminada, verduras e legumes contaminados, e aí você acaba ingerindo e pega essa doença. É uma doença muito comum em crianças, tá? Em adultos, nem tanto, porque o adulto ele não tem esse hábito de coçar a região anal em público, né? Ou se ele fizer isso no banheiro, ele acaba lavando as mãos normalmente, tá? A criança muitas vezes não tem esse pudor, ela enfia a mão dentro da calça e coça no meio do mercado, aquele escândalo, né? Porque tá coçando demais, não tem o que fazer. Geralmente ocorre à noite, tá, gente? A coceira é quando a fêmea sai do ânus para botar os ovinhos, e geralmente é à noite, a criança coça dormindo e ninguém vai ver isso, tá? E a filariose, para fechar as nossas parasitoses, a filariose é aquela única verminose transmitida por mosquito, tá? Filariose também é chamada de elefantíase, ok? O agente etiológico, o causador da elefantíase, chama-se Wolkeria bancroft, é um parasita, é um nematelmito também, ok? O vetor é o mosquito Culex fatigans, que ele é parente do Aedes aegypti, ele é um culicídio, assim como Aedes aegypti, então a prevenção é muito parecida com a Aedes aegypti, tá? No Brasil não é uma doença tão difundida nas regiões sudeste, centro-oeste, ela ficaria muito mais na região nordeste e na África também, tá? Heteroxeno, hospedeiro intermediário, que é o mosquito Culex, onde ele carrega o protozoário, carrega o verme, e o homem é o hospedeiro definitivo, onde vai acontecer a reprodução sexuada deste nematelminto, desse verme chamado de Wolkeria bancroft, tá bom? Profilaxia, como é que eu vou evitar essa doença? Como é que eu vou evitar a elefantíase? Controlar de certa forma o mosquito nas áreas urbanas, se existir, passar repelente o máximo possível se for uma área rural, tá? Telas em portas e janelas, se você morar na área rural ou tiver uma casa em área rural onde tem esse tipo de mosquito. Tratar os doentes assim que os sintomas aparecerem, que é inchaço nos linfonodos, muitas dores nas regiões linfáticas, porque é efetivamente onde o parasita se instala, tá? E se chegar ao ponto daquela deformação, que é o motivo do nome elefantíase, né? Aqueles inchaços gigantes nas pernas, no homem na bolsa escrotal, na mulher nas mamas, nos braços, pode haver cirurgia para tirar esse excesso de pele, tirar esse excesso de gordura e a pessoa ter uma vida mais saudável, menos complicada com aquele membro avantajado que causa muitas dores e complicações, tá bom? É isso, pessoal. Então, na parte de protozooses, né, na parte de verminose, nós já finalizamos. Falamos na aula passada sobre virose, bacteriose, hoje protozoose e também sobre verminose. Agora a gente vai entrar nessa reta final da aula, nós vamos entrar na parte de zoologia. Dentro de zoologia, nós vamos falar hoje sobre poríferos, sobre quinidários e sobre plateumintos. Vamos lá? Então, esse aqui chama-se filogenia. É um cladograma de toda a zoologia, tá? Eu vou até apagar a luz aqui para que você possa ver com maiores detalhes. Não sei se vai adiantar aqui. Nós temos todo o cladograma, toda a filogenia tem as suas características diagnósticas em comum, tá? Então, aqui, ó, quando eu mostro
o ancestral é um protista ancestral flagelado. Geralmente aqui é dos coanoflagelados, tá? É um grupo de protozoários coloniais. O que os animais têm em comum? Multicelularidade e desenvolvimento embrionário em mórula e blástula. Isso são as características que agrupam os animais no mesmo grupo, tá bom? Aí eu começo a separar. A partir daqui, existe uma característica chamada gastrulação e tecidos verdadeiros, são os chamados eumetazoários. Quem não tem isso? Quem ficou para trás? Quem ficou para trás dessa característica? Os próprios protozoários, que já ficaram para trás antes, mas os poríferos foram os primeiros a ficarem para trás na linha evolutiva, porque eles têm multicelularidade, desenvolvimento embrionário de mórula e blástula, mas eles já não têm gastrulação em tecidos verdadeiros. O porífero tem o corpo, tá, com o sistema aquífero sem tecido verdadeiro, então ele é um animal chamado de parazoário. Parazoário ele não tem tecido verdadeiro, o eumetazoário tem, ok? Aí depois eu tenho triblásticos e simetria primária bilateral. Daqui para cima, quem ficou para trás? Os quinidários. Depois, deuterostômios, que seriam os equinodermos e cordados. Aqui nós temos os protostômios, que são nematelmintes, plateumintes, nematelmintes, moluscos, anelídeos e artrópodes. Aí eu tenho os acelomados, pseudocelomados e celomados, tá? Se ele é esquizocelomado ou enterocelomado, se ele tem metameria ou não, tá? E assim nós temos as divisões dos filos da zoologia. Dê uma estudadinha aí com carinho nesse gráfico, né? Nesse slide. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar que aí eu te ajudo, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os poríferos. Vamos lembrar que porífero é o primeiro grupo de animais, é o primeiro filo, é o mais primitivo, ele não tem tecidos. O desenvolvimento embrionário do porífero começa em zigoto, vai até mórula e termina em blástula. A partir de blástula ele vai se desenvolvendo e separando as células. Ele tem células específicas, tá? Não tem tecidos. Então no porífero é importante saber que ele é filtrador, que ele é um animal muito simples, que ele não tem nada, nenhum tipo de tecido, mas é importante lembrar as células dele. Então eles têm os pinacócitos, são células achatadas que revestem o corpo. Eles têm o porócito, que é por onde entra a água, por onde criam-se os poros, por onde a água penetra. Tem os coanócitos, que são as células mais características dos poríferos, que lembra até um protozoário flagelado, que tem um flagelo, que cria o batimento e cria o fluxo d'água para o interior do porífero, onde ele vai se alimentar por filtração. E tem os amebócitos. A amebócito é uma célula coringa. O amebócito é uma célula que pode ser uma célula fagocitária, tá? Ela pode ser uma célula tronco, ela pode ser uma célula de reprodução. Então tem uma série de funções que o amebócito pode exercer, mas basicamente são esses 4 tipos celulares: pinacócitos, porócitos, coanócitos e amebócitos, certo? Aqui nós temos uma visão geral do corpo do porífero, mostrando os pinacócitos, os amebócitos, os coanócitos e os porócitos. E dá para ver ainda que lá no meio existem alguns cristais, porque esse ser não tem esqueleto, mas ele pode ser sustentado por 2 linhas, né, de constituição. Uma delas orgânica, que é feita de uma proteína chamada de espongina. Inclusive essas esponjas, esses poríferos feitos de espongina, eles até poderiam ser usados para tomar banho, porque eles não são ásperos, são macios, eles podem ser usados como esponja de banho. Agora a outra linha é inorgânica, é feita por cristais de sílica, tá? São as chamadas espículas, sílica e calcário. Então as espículas calcárias e de sílica também, dependendo da classe do porífero. Então nós temos aqui esses cristais que lembram agulha, pode ser de SiO2, tá? Ou de carbonato de cálcio, ok? Aqui uma espícula bem vista no microscópio, parecendo um halter, bem bonitinho, né? E aqui as fibras de espongina, que é o revestimento orgânico deles, ok? Os poríferos podem ser classificados de acordo com a sua constituição e a sua complexidade, desde os mais simples, como ascons, tá? Que são aqueles onde a água ela simplesmente penetra aqui do meio externo, a água está aqui fora, ela passa pelo porócito, cai numa cavidade chamada de ósculo,
circula por aqui e vaza. Aqui em vermelhinho está o local onde tem os coanócitos. O sícon, a água está aqui fora, ela vai entrar por um canal, tá? Ela vai passar por uma câmara, ok? E aí ela vai entrar de novo no ósculo, e no átrio, e vai vazar pelo ósculo. Note que nessa cavidade do átrio não tem mais os coanócitos. Os coanócitos ficam nesses canais, tá? É como se fosse um corredor polonês ali para concentrar a filtração. E tem um modo mais avançado aqui do porífero, que é o leucon, ok? O leucon, a água entra por esses canais, passa por essas câmaras, chamadas câmaras vibráteis. Aqui, o átrio espongiocela, ele diminui de tamanho e vaza pelo ósculo também, tá? Quanto maior essa complexidade, mais tempo a água passa dentro do porífero e maior a sua eficiência de filtração, tá? Eles são animais que podem se reproduzir de maneira assexuada por brotamento ou por fragmentação e regeneração, mas eles também podem se reproduzir de forma sexuada. Você tem o porífero macho e o porífero fêmea. O macho libera espermatozoides na água, a fêmea vai captar a água na sua filtração e quando ela captar a água com o espermatozoide vai fecundar um óvulo que está dentro, tá, do corpo da fêmea. Vai se formar um ovo, após isso vai se formar uma larva e essa larva será liberada. A larva dos poríferos podem ter dois nomes. Uma delas pode ser a anfiblástula. Lembra que porífero vai de zigoto até blástula, então pensa, se ele vai até blástula tem que ficar anfiblástula, tem que ficar antes da blástula, que é a larva. E você também tem uma larva chamada de parenquímula. Anfiblástula e parenquímula são os dois tipos de larva dos poríferos aqui. Aí eu vou cantar essa musiquinha para vocês, porque eu gosto de passar vergonha dos poríferos, certo? Então ela começa assim. Eu já peguei minha esponja para fazer um som. São três tipos, tem o ascon, sícon e leucon. Espículas à vontade, sustentando a beça. Tem o amebós, vamos ao que interessa. E tem o porós, por onde entra água. No qual a nossa ela vai ser filtrada no átrio, passar pelo ósculo, vazar. E tem o porós, por onde entra água. No qual a nossa ela vai ser filtrada no átrio, passar pelo ósculo, vazar. E parazoário é você pra você, fecundar é interna e cruzada, as larvas vão formar e brotar, é assexuada e tem o porós por onde entra água, no qual a nossa ela vai ser filtrada no átrio, passar pelo ósculo, vazar e tem o porós por onde entra água, no qual a nossa ela vai ser filtrada no átrio, passar pelo ósculo, vazar e parazoário é você. Hey! Tem que ter o rei no final para dar emoção, para você lembrar dessa música, beleza? Então vamos lá. Quinidários agora, ou selenterados. Quinidários por quê, gente? Porque eles têm quinidócitos, eles têm células urticantes, tá? Selenterados porque ele tem selêntero, ele tem cavidade digestória pela primeira vez, então aqui surge a cavidade digestória nos quinidários, tá? Então eles são o quê? Enterozoários diblásticos. O que são enterozoários? Animais que têm cavidade digestória. Diblástico tem dois tipos de tecidos, diferente de porífero, que era o quê? Ablástico. Tá? Então você tem lá quinidários ou selenterados. Quem são eles? Águas-vivas, corais, anêmonas e as hidras. Hidras que têm os tentáculos voltados para cima, aquela forma de pólipo. Sistema digestório incompleto, somente boca. Então vamos lembrar que porífero não tinha nada, ele só tinha células. Aqui começa a surgir tecidos e, consequentemente, dos tecidos, sistemas. Quais tecidos surgem nos quinidários? Ectoderme e endoderme. A partir de ectoderme e endoderme, começa a surgir os sistemas. Lembrando da nossa embriologia das aulas passadas, a ectoderme origina o sistema nervoso e o sistema de revestimento. A endoderme origina o sistema digestório. Então, os dois principais sistemas que vão surgir aqui nos quinidários são esses. O sistema digestório, que vem da endoderme, e o sistema nervoso, que vem da ectoderme, tá? Então, o sistema digestório é incompleto. Por enquanto, ele só tem boca, não tem ânus. O alimento entra pela boca, é digerido, e ele sai pela boca também, certo? Então, ó, nós temos aqui
A digestão, ela se processa em duas frentes. Ela pode ser extracelular, ou seja, ela começa dentro daquela cavidade digestória, que eu vou chamar de cavidade gastrovascular, tá? E ela vai terminar dentro das células do bicho, ou seja, uma digestão mista, ok? Não é uma digestão intracelular exclusiva como era nos poríferos. Aqui é uma digestão que começa fora e termina dentro. Qual que é a vantagem disso? Você pode comer coisas maiores que as suas células. Os poríferos só podiam comer coisas menores que as células dele, tá? Digerir uma alga, digerir um protozoário, um nutriente. Aqui não, ele pode comer um peixe, uma água-viva pode comer um peixe, sem problema. Digere primeiro o grosso e depois digere dentro das células, tá? Não há sistema circulatório, a própria cavidade gastrovascular exerce esse papel de sustentação e de circulação, tá? Trocas gasosas, não há sistema respiratório, essa troca gasosa é simples por difusão pela pele do bicho e a água ao redor, tá? Nós temos ainda a excreção, não há sistema excretor, essa excreção ela se dá por amônia, também por difusão pela pele do animal e pelo ambiente aquático que o rodeia, tá? Os corais são exemplos de quinidários sésseis, do tipo pólipo, que tem um exoesqueleto calcário. Cai muito no Enem sobre corais, para falar da sua importância ecológica, porque os corais formam grandes recifes que abrigam espécies de todos os tipos e uma riqueza de biodiversidade nos corais, nos oceanos muito grande, tá? Até uma questão que falava assim, onde é que eu vou encontrar a maior biodiversidade? Num recife de coral ou no oceano em mar aberto? Grande parte da galera respondeu no oceano em mar aberto, porque eles ficaram achando que eu ia contar todas as espécies que estavam dentro do mar aberto. Mas pensa você pegando um cilindro de mergulho e mergulhando em mar aberto. Você vai mergulhar, vai ver aquela imensidão azul, aquele oceano infinito, mas dificilmente você vai ver um peixe ali. Você pode ver um tubarão, quem sabe, uma baleia, mas é muito mais raro. Agora, se você mergulhar em um recife de coral, é riqueza para todo lado, riqueza de todos os tipos ali, tá? E o esqueleto calcário, a proteção do bicho, sempre está relacionado com aqueles problemas ambientais. Então tem lá o aumento da temperatura dos oceanos causa o chamado branqueamento dos corais, que é a morte dos corais, e aí que ele é todo colorido, eles ficam brancos, que sobressai o calcário ali, o carbonato de cálcio do exoesqueleto. Ou então a elevação do gás carbônico da atmosfera, a intensificação do efeito estufa, esse gás carbônico ele se dissolve na água, gera ácido carbônico e essa acidez enfraquece essas conchas, esses esqueletos, então causa deformações no esqueleto dos corais. Então isso é mais pela acidez da água do que propriamente pela temperatura, tá? Então aqui nós temos exemplos, imagens para ilustrar a aula, exemplos: a água-viva, certo? A anêmona, a água-viva é uma medusa, a anêmona é um pólipo e aqui é um coral, que é um pólipo, e esse coral tem um nome bem sugestivo e original, coral cérebro. Por que será, gente? Fica aí no ar a dúvida. Por que será que este coral se chama cérebro? E ele é um coral que está na costa brasileira, ele está ameaçado de extinção, porque as pessoas mergulhavam, cortavam esse coral e levavam para casa para dar de presente para as pessoas. Trouxe um cérebro para você, Que na verdade era esse coralzinho aqui, tá bom? Bom, continuando aqui, os quinidários têm por células principais os chamados quinidoblastos, certo? Que são células que são urticantes. Dentro do quinidoblasto eu tenho o nematocisto. Então você tem aqui uma célula. Esta célula chama-se quinidoblasto. Ok? E dentro do quinidoblasto existe um cisto com um flagelo. Isso aqui chama-se nematocisto. Nematocisto. O que acontece é que aqui no quinidoblasto existe um gatilho. Essas células ficam ao redor da boca e dos tentáculos
dos quinidários. Quando esse gatilho é acionado, o que acontece? O nematocisto ele é projetado para o exterior. Então acontece isso aqui mais ou menos, ó. Ele é projetado como se fosse um chicote, e aí ele vai penetrar, né, na pele do indivíduo que o tocou. Pode ser um peixe, pode ser uma tartaruga, pode ser um banhista desavisado, até mesmo sem querer, né? A própria água-viva tocou no banhista e aí acabou liberando o gatilho. E aqui uma toxina que paralisa os peixes e causa uma ardência, uma queimadura muito forte no ser humano, ela vai acabar sendo injetada, tá? Essa queimadura é originada por uma proteína, e uma proteína ela tem alguns pontos frágeis, né? Que a gente chama de pontos de desnaturação de proteína, que pode ser por elevação de temperatura ou por pH. Então, para você parar ou destruir aquela proteína que causa a queimadura, primeira coisa, você poderia elevar a temperatura, pegar um maçarico e jogar direto na região, mas talvez não seria uma coisa muito adequada, porque além de você destruir a enzima, você destruir a sua pele também, então não é muito adequado aumentar a temperatura no local. Mas você pode desnaturar pelo pH. Então você pode, por exemplo, colocar alguma coisa ácida ali, que não te machuque, tipo um suco de limão, ou às vezes um vinagre, mas tem que tomar cuidado, se você está na praia, se você colocar suco de limão, você pode queimar. Detergente, o detergente tem por função desnaturação, então ele pode ajudar bastante. Amaciante de carne, olha que coisa louca, né? Existem alguns produtos que tem por função amaciar a carne, ou seja, que é degradar proteínas da carne para tornar a carne dura mais macia. Se você jogar amaciante de carne na queimadura do quinidário, da água-viva, isso vai te ajudar. Às vezes até fazer xixi em cima, porque a ureia também tem uma função desnaturante. Mas também você não vai fazer xixi ali na praia, né? É uma coisa meio doida. Mas são situações que podem ajudar a evitar ou amenizar as queimaduras de água-viva, tá bom? O nematocisto, então, é a cápsula que tem o líquido urticante, como nós vemos aqui no esqueminha. Aqui, o quinidoblasto com nematocisto guardado e aqui ele disparado. Uma vez que ele está disparado, gente, ele não retorna, tá? Então essa célula que foi utilizada, como se fosse uma injeção, né, que foi usada, ela não é recarregada, ela é descartada, ela é expulsa aqui do local e uma outra a substitui, nasce uma outra célula no lugar, tá bom? Estou aqui mostrando a utilização das células urticantes do nematocisto junto com o quinidoblasto. E as formas de vida, já comentei aqui, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Sobre pólipo e medusa. O pólipo, ele é uma forma séssil, que geralmente fica fixa com a base e os tentáculos e a boca voltados para cima. Tem a hidra, tem as anêmonas, tem os corais, tá? Já as medusas são formas livres e natantes, em forma de chapéu ou de sino, que se locomove por jato propulsão, tá? Apesar dos quinidários não conterem músculos, eles conseguem se movimentar, eles conseguem se mexer por células chamadas mioepiteliais, são células contráteis que ficam na superfície do corpo deles. E assim eles conseguem fazer aquele movimento maravilhoso de jato propulsão. Essa aqui é uma hidra. Tá? A hidra se locomove por cambalhotas, ela está realizando aqui um brotamento, parece que ela está dando tchau para você, não parece? Mas na verdade, isso aqui é um brotinho, é uma nova hidra que está crescendo, tá? Aqui eu tenho um pólipo e aqui eu tenho uma anêmona também. A anêmona é urticante, nessa parte dos tentáculos, nessa parte de fora, ela não queima, ok? E aqui a parte das águas vivas, com seus tentáculos também, boca e tentáculos voltados para baixo. E aqui os movimentos mostrando os tentáculos de autopropulsão. Gente, essa água viva, ela é transparente, por isso o nome é água viva, né? É muito, muito difícil você conseguir enxergá-la na natureza. A gente enxerga elas nos tanques, né? Aqui, por exemplo, ó, vou mostrar um vídeo para vocês. A gente enxerga elas nos tanques, nos aquários, porque existe uma iluminação ali por trás. Mas se apagar a luz, você não consegue ver literalmente nada ali dentro, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui nós vemos os movimentos de jato propulsão, né?
Vocês acabaram de conferir aqui, mostrando a contração e como as medusas se locomovem, beleza? Aí nós temos aqui um ciclo de vida da Aurélia. A Aurélia é um exemplar de um animal que realiza alternância de gerações. A alternância de gerações, que é uma característica das plantas, que alternam entre uma fase diploide, uma fase haploide, uma reprodução sexuada e uma assexuada. Na verdade, essa alternância ele tenta unir o melhor dos dois mundos. Ele tenta unir a reprodução, a multiplicação que a reprodução assexuada promove, com a variabilidade genética que a reprodução sexuada promove. Então veja, eu tenho duas medusas, uma fêmea e a outra macho. A macho libera espermatozoide pela boca, a fêmea capta o espermatozoide pela boca, existe uma fecundação lá dentro, formação de um ovo, formação de uma larva. Essa larva que ela vem planando, por isso é uma plânula, ela plânula, tá? Ela vai se fixar no substrato e ela vai começar a desenvolver um pequeno pólipo chamado cifistoma, que é esse pequeno pólipozinho aqui. Vai chegar o momento que esse pequeno pólipo começa a se dividir transversalmente, como se ele fosse fatiando-se. E ele começa a estrobilar, ou seja, mesmo processo de soltar pedaços que fazia uma tênia lá no intestino. Então ele vai soltando os pedacinhos aqui, vai estrobilando, estrobilizando. Cada pedaço desse aqui, gente, o que vai acontecer? Ele vai formar uma nova larvinha chamada de éfira, que depois vai formar uma água-viva. Então veja, aqui eu tenho um casal de águas-vivas que fecundou, reprodução sexuada, formou uma larva. Uma única larva vai formar um único pólipo. E esse único pólipo vai se dividir em vários segmentos chamados de estróbilos e cada pedacinho que se soltar vai ser uma nova água-viva. Então isso aqui é uma reprodução assexuada. Vai aumentar a quantidade de água-vivas aqui. Então a partir de uma única larva, um único pólipo, posso formar dezenas de novas águas-vivas por estrobilização. Então isso aqui é um ciclo de vida chamado de alternância de gerações. Tá bom? E aí, para finalizar a nossa aula, nos próximos minutos, nós falaremos sobre os plateumintos. Mas nós não falaremos sobre as doenças de plateumintos, porque nós já falamos e simplesmente vamos caracterizar esse filo dos animais. Beleza? Vamos lá? Então, olha só, os plateumintos são conhecidos como vermes achatados. Por quê? Eu pego um verme e plat, eu achato esse verme. Então, tem uma planária, o Esquistossoma mansoni e a tênia são os mais famosos dentre os plateumintos, certo? Muitos são de vida livre, como a planária, onde pode ser encontrada em solo úmido e também em ambiente aquático, tanto dulcícola quanto marinho, certo? Muitos são parasitas, como aqueles que nós já vimos na aula de hoje, o esquistossomo, a tênia, e tem um outro que nós vimos que nós não vimos, chama-se fascíula, fascíula hepática. A fascíula hepática causa fasciulose, que é uma doença semelhante a esquistossomose. A diferença é que ela não atinge o ser humano, ou pelo menos ela não atinge com... Como dizer assim, não é uma doença típica do ser humano, é uma doença de carneiro. Eventualmente o homem pode ser parasitado por essa doença. A diferença principal é, por que ela pega menos no homem do que no carneiro? Porque para você para você pegar essa doença, não precisa nadar na lagoa. Ela se desenvolve numa lagoa, mas a larva se insista na grama que fica perto da lagoa e o carneiro come e se contamina. Se o homem eventualmente se contaminar, né, com esses ovinhos, ele acaba pegando. Tá? Então, características principais dos plateumintos são triblásticos, isso é uma novidade em relação aos quinidários, que eram diblásticos, são acelomados. Por ser triblástico, ele já entra na classificação de celoma. Ser acelomado significa que ele só tem uma cavidade, que é a cavidade digestória, dentro do corpo dele. E não tem a cavidade que abriga os órgãos internos. Ele tem simetria bilateral, que é uma outra novidade em relação à simetria radial ou assimétrica de poríferos e de quinidários. Ele tem sistema nervoso ganglionar, que é uma novidade em relação ao sistema nervoso difuso,
dos quinidários, ok? Então, porífero não tinha sistema nervoso, quinidário tinha sistema nervoso difuso, que é uma rede de neurônios. Não existem uma concentração de neurônios como gânglios ou pequenos cérebros, tá? E aqui já tenho 2 gânglios cerebrais da planária e o sistema nervoso se distribui em forma de uma escada através do corpo dela. O digestório incompleto continua assim como era lá nos quinidários, somente a boca, não tem novidade, e o resto continua igual, quer dizer, nem tudo, né? Troca gasosa por difusão, assim como aconteceu no quinidário, mas eu tenho uma novidade aqui. A novidade é a excreção. O sistema excretor, que surge com a mesoderme, que surge, né, com o terceiro tecido que surgiu aqui, é uma excreção por célula-flama. Planária, você não me engana, sua excreção é por célula-flama. Lembra disso, tá? A célula-flama vai filtrar os líquidos ali do interior do corpo do animal, vai jogar as excretas, que normalmente é a amônia, tá? Para os poros de excreção que fica na lateral do corpo do bichinho. Então não se esqueça que a excreção é por célula-flama, tá bom? Então a planária, esse bichinho vesgo bonitinho aqui, de vida livre. Esse é o esquistossomo, que vive nas veias hepáticas do ser humano. E essa é a tênia, que é solitária no nosso intestino, tá? Com relação às reproduções assexuadas, nós temos alguma coisa interessante para falar. Bipartição, então elas podem, no caso, a própria planária, ela pode se estrangular, ela pode quebrar ou rasgar um pedaço do seu corpo, a parte que sobrou se regenera, a parte que foi solta se regenera também e ela passa a formar 2 planárias. Eu posso pegar também e cortá-la, né? Eu posso regenerar, fragmentar. Se pegar uma faca e cortar uma planária no meio, ela se regenera nas 2 partes. Então, regeneração se a planária for seccionada. Qual a diferença? Essa ela é voluntária, ela mesma faz o processo de estrangulamento, e essa aqui não, ela se regenera após uma lesão, tá bom? Então, olha só esse esquema. Se eu pegar uma planária e cortar ela, a cabeça e a cauda, tenho 3 partes. O corpo forma uma nova planária, a cabeça forma uma nova planária e a cauda forma uma nova planária. Como se ela fosse invencível, né? Se você cortar, ela não morre. Como é que ela morre, então? Posso fatiá-la que ela se regenera? Se tirar ela da água e deixar ela secar, ela morre, né? Mas se você cortá-la, ela não morre, ok? Aqui, ó, se eu cortar a cabeça dela, cortar ela assim, ela vira uma planária de 2 cabeças. Desculpe. Ela vira uma planária de 2 cabeças. Assim, eu não sei qual é a função disso, né? Você cortar para uma planária de 2 cabeças. Ah, tem um cachorro, tem um gato, tem um papagaio, tem uma planária de 2 cabeças. Olha aqui, que animal de estimação maravilhoso. E aqui o estrangulamento que ela faz. E aqui é muito legal, né, gente? Olha que charge maravilhosa. Se as planárias fossem Jedis, as lutas não teriam fim. Porque cada corte do sabre de luz, uma nova planária iria se regenerar. Muito criativa essa aqui, né? Essa aqui é ótima para cair no Enem, uma questão dessa. Aqui eu tenho a tênia, que é aquela bonitinha, tá? E o esquistossomo. O macho é esse rosinha, a fêmea é essa amarelinha, eles estão encaixados no canal ginecóforo e fazendo a sua reprodução. Lembrando que essas cores são fantasia, eles não são dessas cores reais, tá? Desculpa. E para a gente, né, falar um pouquinho sobre classificação, nós temos as classes dos plateumintos. Lá nos poríferos nós tínhamos ascon, sicon e leucon, que eram os tipos de plateumintos, que eram classes também. Em quinidários nós tínhamos antozoa, sifozoa, hidrozoa e cubozoa, ok? Antozoa eram os corais e anêmonas, sifozoa eram as águas vivas de modo geral, a hidrozoa era a hidra, que era um pólipo, e cubozoa eram as cubomedusas, que eram as medusas mais venenosas do mundo, tá? As chamadas vespas do mar. Aqui nós temos as classes de plateumintos. Então nós temos a turbelária, que rima com planária. Então, turbelária, que rima com planária, isso é fácil de lembrar. Nós temos a trematoda, lembra do macete? Pulei na lagoa, saí, estava ventando, molhado, eu treme todo, trematoda, tá? Que é quando o esquistossomo se reproduz, ok? Tem a facíola hepática também.
que causa fasciolose. E tem a cestoda. Cestoda é o que sobrou, né? Cestoda é a tênia solitária que causa teníase cisticercose, tá? Aqui nós temos a carinha da planária, ó, mostrando as aurículas, que os ocelos não são olhos, ok? Não tem um olho ali, ele não forma imagens, ele simplesmente percebe a luz, tá? Essas aurículas é para vibrações. Aqui a gente tem a boca localizada na região mediana do corpo. A faringe protrátil, ela vai jogar essa faringe para fora, digerir o alimento lá fora, então a digestão é extracelular, para absorver os nutrientes. O próprio intestino todo ramificado, ó, ele faz o papel de circulação, ele não tem sistema circulatório, mas o próprio intestino faz esse papel, tá? E tem o excretor e tem o nervoso. Então o que tem na planária? Digestório incompleto, não tem circulatório, mas o próprio digestório faz esse papel. Excretor tem o célula flama, né? Nervoso tem o ganglionar. O que mais? Respiração é por difusão, não tem respiração. E reprodução tem testículos, tem ovários, ela faz reprodução sexuada, tá? Por pareamento de poro genital. Acho que é isso, tá bom? Aqui nós temos a planária mostrando o dedo do rapaz, outra planária aqui, essa é uma planária do mar, é uma planária aquática, né? Planária de água salgada, colorida, bonita, tá? E só para terminar a questão do sistema excretor, nós temos aqui os protonefrídeos, que são o conjunto, tá? Todo sistema excretor chama-se protonefrídeo. E na ponta de cada protonefrídeo tem o que a gente chama de célula-flama. A célula-flama é como se fosse uma turbina. Ela vai girar, vai puxar os líquidos que ficam nos tecidos com as excretas, vai filtrar, vai reabsorver o que é bom e vai jogar pelo poro excretor essas excretas do lado de fora. Normalmente, o que está envolvido aqui, ou a excreta que está sendo eliminada, é a amônia, tá? Que é dissolvida na água e se torna menos tóxica, beleza? É isso. Então encerramos a nossa aula 7 do intensivo, onde nós revisamos as outras parasitoses que faltavam, falamos um pouquinho também de zoologia, tá, gente? Espero vocês na próxima semana com a continuação de zoologia. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!